Graças a Deus porque Ele deu uns para essas nobres tarefas na igreja que Carlos mencionou, mas graças a Deus que a todos nós Ele fez apenas irmãos. Amém. E nos reunimos por causa disso, por sermos irmãos. Trago a saudação da igreja de Santo André, onde me reúno. Os irmãos lá estão orando por nós, orando por esse tempo de serviço a diferentes igrejas. Minha família especialmente, mando uma saudação aos irmãos. Eu falei com a minha filha um pouco antes da reunião, ela disse que era para distribuir beijos à torto e à direito. Então, considere-se osculados por Talita. E também a igreja no Rio de Janeiro, um pequeno grupo de irmãos ali que o Senhor tem encorajado a perseverar contra todas as dificuldades daquela cidade, que eu tenho tido a honra de servir há alguns anos. Também mandam saudações, estão orando por nós, se alegram com a nossa comunhão, com o nosso serviço. E há bastante tempo eu os encorajo também a virem conhecer os santos aqui na Bahia. O Senhor nos permita isso, estreitarmos esses laços tão necessários para nós perseverarmos até o fim. Nós precisamos, nós dependemos uns dos outros, principalmente quando vemos que o dia se aproxima. Nós precisamos nos encorajar mutuamente para prosseguir até o último instante da nossa vida, até nos encontrarmos com o Senhor. Eu me sinto muito honrado de poder estar com os irmãos pela primeira vez aqui em Valença. Eu tenho um vínculo de amor muito grande com os irmãos de Salvador há alguns anos e quero agradecer a disposição dos irmãos de estarmos juntos. Como o Carlos falou, em Lauro de Freitas, aquilo que eu tive por condução do Senhor de partilhar com os santos, foi tratarmos de alguns aspectos da tão grande salvação. Essa expressão que nós botamos lá na Epístola aos Hebreus. O autor dos Hebreus disse que nós sofreríamos. Pois não, você entende disso? Ok. Que nós devemos atentar com mais diligência a essas coisas que nós já temos ouvido. Eu quero ressaltar inicialmente essa expressão, as coisas que nós já temos ouvido. Nós vivemos tempos em que os filhos de Deus têm muita curiosidade por novidades, são atraídos por novidades. Na viagem nós vimos tratando desse assunto, como os cristãos são desencaminhados da fé por causa das novidades, dos propagadores de novidades, dos donos de novas revelações. E a Escritura diz que nós temos que atentar para as coisas que já temos ouvido, as coisas que são o fundamento da nossa fé, aquelas coisas da qual depende toda a nossa vida com o Senhor, tanto individual quanto coletivo. Nós seremos sábios, irmãos, se voltarmos às coisas que já temos ouvidas, se, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, se atentarmos para elas. Nós devemos considerá-las com atenção. Não basta sabermos, não basta um dia termos ouvido. Nós precisamos voltar a ela com redobrada atenção, porque essa é uma tão grande salvação. Provavelmente haja muitos aspectos nela que nós ainda não percebemos, ou não consideramos quão profundo ele é. Nós não percebemos quais são todas as suas implicações práticas do nosso viver como indivíduos, como cônjuges, como pais, como irmãos na igreja, como aqueles que lideram, que servem aos demais irmãos. Então nós faremos bem
se atentarmos para isso. Porque há uma severa palavra de Deus ali, se nós formos negligentes com essa tão grande salvação. Porque as palavras da tão grande salvação podem ser para nós palavras para nossa condenação, porque nós não atentamos a elas. Ali em Lauro de Freitas eu partilhei de 3 aspectos da tão grande salvação. Falei primeiro do nosso Salvador, mostrando um pouco uma ideia por que a Bíblia fala de uma tão grande salvação. Não fala apenas de salvação, mas ela diz que essa salvação é muito grande, porque o nosso pecado era muito grande. A nossa dívida com Deus era uma dívida impagável, que somente Deus mesmo, contra quem nós fizemos essa dívida, era capaz de perdoá-la. Se Ele perdoou, é porque nós éramos incapazes de pagá-la. Se você pode pagar a sua dívida, você não precisa de perdão. Você tem que ser responsável pela sua dívida. Mas a nossa dívida com Deus era impagável. E o preço, o pagamento por ela foi a morte do Filho de Deus, feito homem em nosso lugar. Aí alguns, às vezes, argumentam assim, não, mas o Senhor Jesus morreu porque era um montão de gente que tinha que ser salva. Você já pensou nisso? Alguns pensam isso, não, só foi assim porque era um montão de gente para ser salvo. Quem pensa desse modo está dizendo, eu não preciso de Deus para ser salvo. Eu posso salvar a mim mesmo. É como se Jesus precisasse ter um montão de devedores para então ele se oferecer como pagamento. Mas não, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de nós termos feito a nossa dívida com Deus, Deus já havia estabelecido em si mesmo, na sua eternidade, que o preço a ser pago pelo pecado do homem seria a morte do seu filho. Se em toda a história tivesse havido apenas um homem, o pagamento ainda seria esse. Porque nenhum homem está à altura de Deus. Nenhum homem é capaz de devolver a Deus a dívida que tem contra a sua santidade, contra a sua justa lei, contra o seu ser santo. Se você fosse o único ser nessa terra, ainda assim, o Senhor Jesus teria morrido por você. Amém. Glória a Deus. E você teria sido aquele que o pregava na cruz. Depois eu também partilhei com os irmãos sobre a esperança. Graças a Deus, porque agora nós temos esperança. Antes de crer no Senhor, a nossa única certeza era a morte. Mas o nosso Senhor venceu a morte e nos deu uma viva esperança. E esperança na Bíblia significa certeza, plena convicção. Não é uma mera expectativa, não é uma torcida para que alguma coisa boa aconteça, mas é uma firme convicção, porque ela é baseada nas palavras de um Deus imutável. Aquele que prometeu, cumpre, porque Ele não mente, Ele não muda de ideia, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende, Ele não tem segredos no seu trato conosco que Ele não revela, Ele não tem cartas na manga, Ele não tem coisas para serem ditas só no último dia. A palavra de Deus é muito clara, os tratos da aliança de Deus conosco são muito claros, por isso nós podemos ter esperança, porque Deus prometeu, e o que Ele prometeu, que está aqui no livro antigo, Ele vai cumprir. Amém. Como é que eu posso saber, como é que eu posso confiar nisso? Porque Ele deu o seu Filho para morrer por você. Você desconfiaria de alguém que fez isso? Você teria coragem de desconfiar da palavra de quem deu o seu Filho para morrer em seu lugar, quando você ainda era seu inimigo? Todos nós odiávamos Deus antes de conhecê-lo. Todos nós não nos importávamos Deus, todos nós tínhamos prazer em ofender Deus. Mesmo assim Ele nos amou, e amou ao preço de cruz. Por que Ele mudaria de ideia depois do seu Filho ter morrido por nós?
Nem um ser humano pecaminoso como é mudaria de ideia. Nosso Deus é imutável. A sua palavra é tão imutável quanto Ele. E nós podemos confiar a nossa vida a esse Deus. Alguém já disse que nós sempre podemos confiar em mãos feridas por amor. Se você desconfia de Deus em algum momento, lembre-se que as mãos dele, o seu lado e os seus pés foram feridos por amor a você. São essas mãos que são estendidas para nos socorrer. Mãos perfuradas, cujos sinais da morte perdurarão por toda a eternidade, por amor de nós. Por nós nunca esquecermos o quanto Ele nos amou. Depois eu partilhei também com os irmãos sobre o perdão. Nós somos perdoados por Deus. E isso tem uma implicação muito prática. Nós temos de perdoar uns aos outros. Baseado em quê? No fato de Ele nos ter perdoado. A nossa dívida com Deus, segundo aquela parábola que o Senhor Jesus contou lá em Mateus 18, do rei que tinha 2 servos, ele perdoou a dívida do primeiro servo, que ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos são 67 milhões de dias de trabalho. Para arredondar, para ficar mais fácil, são 17.000 anos de trabalho. E aquele homem, devendo isso tudo, ele disse para o Senhor: eu vou pagar. Como? Como alguém supõe que consiga pagar uma dívida de 17.000 anos de trabalho? E o Senhor, movido de compaixão, o perdoou. Aquele homem perdoado, pouco depois, pegou pelo pescoço um colega que ele devia 100 denários, 100 dias de trabalho. É um dinheiro grande, mas é pagável. Mas ele não aceitou. E tão perverso ele era, que mandou prender o seu colega, até que ele pagasse tudo. A pergunta que eu fiz aos irmãos: como é que alguém preso vai pagar a dívida? Esse é o coração do homem. Ele quer matar, ele quer acabar com o outro, por causa da falta de perdão. Então aquele Senhor, sabedor disso, aplicou aquele preceito estabelecido pelo Senhor mesmo: com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Então é como se o Senhor tivesse dito: você faz tanta questão assim que pague a sua dívida? Ok, agora eu quero que você pague a dívida comigo. Irmãos, porque nós fomos perdoados, nós temos de perdoar. Ponto. Essa é uma verdade simples, incômoda, mas cristalina nas Escrituras. Ninguém naquele dia poderá se apresentar diante de Deus carregando alguma mágoa, alguma falta de perdão, pensando que terá sua justificativa aceita diante de Deus. E o Senhor disse na chamada oração do Pai Nosso, se lerem com atenção, verão que é o único tópico da oração que o Senhor explica. Ele apenas cita a oração: vós orareis assim, nós conhecemos, vai até o final, poder a glória, ponto, amém. Por quê? Se não perdoardes os vossos devedores, assim como o vosso Pai Celestial vos tem perdoado, Ele não vos perdoará. Então esse assunto é muito sério. Isso faz parte da tão grande salvação. Ele tem um aspecto prático: nós fomos perdoados e temos de perdoar os outros. E essa noite eu quero falar de um outro aspecto da grande salvação, que é a dignidade. Dignidade. Esse é um tema bem conhecido, mas ele é esparso na Escritura. Então, com a graça, com a ajuda do Senhor, vamos tentar reunir um pouco essa verdade na Escritura acerca de dignidade. Quando nós falamos que alguém é digno, a
a ideia é que essa pessoa é merecedora. Não é? Puxa, o fulano é digno de um salário melhor. Ou seja, ele é merecedor de um salário melhor. Nós também pensamos, ao falar de dignidade, que é estar à altura dele, corresponder. Aquela menina teve uma festa digna de princesa. Ou seja, uma festa que corresponde a uma princesa. Ela merece ter tanto quanto uma princesa. Também tem no sentido de fazer jus. Como resultado de um esforço, ele é digno de receber aquilo. Puxa, depois de tudo aquilo que ele fez por você, ele era digno pelo menos de um agradecimento. Ele fez jus àquele agradecimento. Então esse é um conceito assim, bem comum, bem genérico. E mesmo quando nós falamos que o Senhor é digno, são essas ideias. O Senhor é merecedor, o Senhor está à altura, ao Senhor corresponde, o Senhor é digno de louvor, ou seja, Ele merece o louvor. Tudo que Ele fez merece louvor. O Senhor é digno do nosso amor. Nosso amor é imperfeito, mas o Senhor merece ser amado. Quando nós vamos para a Escritura para considerar o que é digno, a primeira menção que nós encontramos no Antigo Testamento, e lá aparece muitas vezes, é que o homem é digno de morte. Essa é a opinião de Deus a respeito do pecador. O homem é digno de morte. Essa é a nossa posição depois da queda. Depois que o homem caiu, lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, 16 e 17. Aquela ordem dada por Deus, trecho bastante conhecido. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lembre-se, é o Deus que não mente que diz isso. E nós conhecemos a continuação da história. Se não houvesse o pecado, nossa Bíblia teria só 4 capítulos. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Todo o resto da Bíblia é por causa desse fruto. Todo o resto da Bíblia é o relato de um Deus de amor procurando salvar um homem digno de morte. Como é que nós sabemos que o homem é pecador? Porque ele morre. Se alguém disser para você, e é como, eu não tenho pecado, pergunte se ele é capaz de vencer a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte prova que o homem é pecador. Além disso, temos todos os nossos delitos, todos os nossos atos, tudo que nós fazemos, que confirmam. Em Romanos 3, verso 23, nós temos uma declaração do apóstolo Paulo. No início do capítulo 3, Paulo menciona várias passagens do Antigo Testamento, muitas do livro de Salmos, a partir do verso 10, para provar que todos pecaram. Quando nós lemos essas passagens lá em Salmos, elas podem parecer apenas assim, licença poética, né? O salmista está apenas falando de maneira figurada. Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, toma essas passagens, ele alinha várias delas. Os irmãos podem conferir que esse trecho de 10 ao 18 vem de várias porções do Antigo Testamento, e depois ele sintetiza isso no verso 23, dizendo: porque todos pecaram. Todos pecaram.
A palavra todos, especialmente na Epístola de Romanos, significa todos. Sem exceção. Todos. Todos pecaram. Às vezes, Paulo, para deixar um pouco mais claro, ele diz todos nós. Ou seja, eu estou junto. Todos, judeus e gentios. Ninguém pensa que por nascimento escapou do todos. Todos, absolutamente todos, sem absolutamente nenhuma exceção, pecaram. E por isso estão destituídos da glória de Deus. No mesmo livro, no capítulo 6, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o homem, quando morre, ele está recebendo o que é justo, porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Ele está apenas recebendo pelo seu trabalho. Você peca, Deus te paga com morte. É justo. Deus está cumprindo a sua lei que Ele estabeleceu lá em Gênesis. Então esse é um quadro. Essa é uma descrição do homem na Bíblia. É um ser digno, merecedor, a que corresponde a morte. É isso que Deus tem para ele. Um pouco depois na Bíblia, nós lemos que o Senhor é digno de louvor. Aí são descritas algumas características do nosso Senhor. Mas por um lado nós temos um Deus que é digno e temos um homem que é digno de morte. O homem está em desvantagem nisso. O destino dele é a morte. Mas como a Bíblia é a história da salvação, nós somos conduzidos pelo Senhor. Porque, como diz Paulo aqui em Romanos, não há ninguém que busque a Deus. Irmãos, nenhum de nós tomou a iniciativa de buscar a Deus. A salvação pertence ao Senhor, como nós vemos no profeta Jonas, ou a salvação é do Senhor. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de atrair o nosso coração para Ele, ninguém, nenhum homem teria conhecido a salvação. O modo como Deus faz isso é misterioso. E Ele faz de múltiplas maneiras. Ele desperta uma inquietação na sua mente, Ele permite que você passe por uma frustração, Ele leva você a se questionar acerca da vida, do sentido da vida, Ele faz com que você se sinta estranho mesmo no meio das pessoas. Isso é Deus inquietando você. Isso foi Deus tirando os nossos olhos desse mundo das coisas limitadas e nos fazendo considerar a possibilidade de haver algo ou alguém além disso tudo. Então Deus foi quem buscou o homem. No início do Novo Testamento, a primeira menção a ser digno está em Mateus capítulo 3, verso 8. Uma passagem também bem conhecida. As pessoas que iam a João, o batizador, para receberem o batismo, ele dizia a elas: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É a mesma palavra do Novo Testamento, dignos, que correspondam. Vocês têm de dar provas de que se arrependeram. Não adianta vir aqui dizer que estão arrependidos se isso não for verificável. Mas como é que o homem digno de morte dá um fruto digno de arrependimento se o homem não se arrepende por si só? Ele precisa ser salvo. Ele precisa experimentar a tão grande salvação. Paulo também pregou dessa maneira em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, verso 20.
Ele diz: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então a salvação de Deus, quando a salvação opera, ela produz frutos. A salvação é visível. Tive a oportunidade de conversar com os jovens em... Quando foi? Salvador? Laura? Foi Salvador? Quando conversamos sobre... Foi Laura? Sei lá. Agora eu nem lembro o que eu ia falar deles. É a idade, esquece. Bom, voltando. Como o homem vai produzir esse fruto? Apenas se ele experimentar a salvação. Nenhum homem por si só é capaz de dar um fruto digno do arrependimento, de acordo com Deus, se não tiver experimentado a salvação. O Senhor é digno, e só Ele é digno. E é por meio do digno que nós podemos nos aproximar de Deus. Nenhum homem pode ter a ousadia de imaginar que conquista alguma coisa de Deus pela sua própria dignidade. Nenhum homem pode pensar que Deus é obrigado a lhe fazer o que quer que seja em nome de uma dignidade própria. E no Novo Testamento há uma história, há um fato, não é uma parábola, é um fato, que ilustra isso de uma maneira muito clara, irmãos. Vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Diz a partir do verso 1: e depois de concluir todos estes discursos, o que está nos capítulos anteriores, perante o povo, o Senhor Jesus entrou em Cafarnaum. Era a cidade para a qual ele sempre voltava. E provavelmente ele ficava hospedado na casa de Pedro, uma espécie de sede, de QG, da sua ação missionária, quando ele estava na região da Judéia. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, à beira da morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Por que ele fez isso? Porque ele era um gentil. Talvez no seu conhecimento, por conviver com os judeus, ele sabia também que os judeus eram xenófobos, os judeus não se misturavam com os gentios. Quando a gente lê o livro de Atos, especialmente de Atos de 8 a 10, temos a briga toda de Pedro com o Senhor para entrar na casa de Cornélio. Deus teve um trabalhão para convencer Pedro que ele queria salvar os gentios também. Então, esse gentil, por conhecer esse ambiente, deve ter pensado: se eu, um gentil, for falar com esse rabi, com esse mestre judeu, ele não vai me ouvir. Então eu mando uns anciãos dos judeus, a intercederem a meu favor perante o mestre, para ele, quem sabe, me atender. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto. Ele é digno, ele merece, ele tem currículo, ele tem ficha limpa. Quer ver que a gente prova como ele é digno? Olha só, ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Irmãos, esse é o pensamento do homem acerca da dignidade. Avalia pelas aparências exteriores, avalia pelo currículo apresentado diante de Deus. Talvez nós mesmos já tenhamos pensado nisso, por exemplo, ao orar por um determinado irmão. Um bom irmão, um irmão precioso, um irmão fiel, um irmão sério com o Senhor, que está passando por um determinado problema grave.
Nós começamos a orar por esse irmão, mas nós somos tentados a dizer, Senhor, ele merece isso, Senhor, ele é tão bom, Senhor, olha só o que ele fez, não pela sinagoga, mas pela nossa assembleia, o que ele fez pelos irmãos. Nós apresentamos o seu currículo para tentar convencer o Senhor. O homem tem essa tendência de pensar que merece ser atendido por Deus. Afinal de contas, ama a nossa nação, edifica a assembleia, cuida dos pobres. No mesmo livro, fica com o dedo aqui, nós já vamos voltar. No capítulo 18, o Senhor conta uma pequena parábola ilustrando isso. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e por isso desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu eram líderes religiosos, eles eram a minoria no sinédrio, eram a minoria no templo, mas eram os mais ricos. Então, por isso, eram os mais odiados pela população. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram odiados pelos judeus, porque eles cobravam impostos dos judeus para pagar aos romanos. Eram tão odiados que publicano era um xingamento. Lembra-se que uma vez xingaram o Senhor, dizendo, não temos razão de dizer que ele é publicano? Então, se alguém quisesse xingar outro judeu, chamava ele de publicano. Então, o Senhor pegou 2 extremos, né? O grande cumpridor da lei e a ralé da sociedade, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo, ou como tem outra tradução, orava de si para si mesmo. Ele estava falando com Deus, está orando de si para si mesmo. Desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então ele dividiu a humanidade em 2 grupos, ele e todos os outros. Eu não sou como os demais homens, o resto da humanidade. Por quê? Ele vai provar a Deus que ele não é. Porque eles são roubadores, são injustos, são adúlteros. Aí ele conseguiu uma outra categoria, nem ainda como este publicano. Então perceba o conceito que ele tem de si mesmo. Tem ele, o único, o resto da humanidade que não presta, e um pior ainda, que é esse publicano. E aí ele vai também provar para Deus por que ele não é ruim como o resto da humanidade. Olha só, eu jejuo 2 vezes na semana. A lei só exigia um jejum por ano. Eu jejuo 2 vezes na semana. São 50 semanas, são 100 vezes ao ano. Eu exijo de mim mais do que Deus exige de mim. Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. A lei só exigia o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite. Mas eu vou mais. Eu sou mais exigente do que Deus comigo mesmo. Esse cara não é bom? Ele é muito bom, melhor que o resto da humanidade. O publicano, porém, estando em pé, de longe. Né? Aqui parece indicar que o fariseu estava o mais próximo que lhes era permitido estar do santuário, o pátio dos sacerdotes. Então ele estava lá para ser visto, enquanto o publicano estava atrás, de longe. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E essa é toda a minha ficha, Senhor. Outro tem uma ficha muito boa. A minha é só isso: pecador.
digo-vos que este pecador, publicano, desceu justificado, ou seja, acertado com Deus, para a sua casa, e não aquele da ficha limpa, não aquele que tinha um bom currículo, não aquele não estava acertado com Deus, porque ele exigiu de Deus baseado no que ele mesmo era. Esse é o conceito humano. Voltando para o capítulo 7. E foi Jesus com eles. Jesus não foi porque foi convencido pelo currículo do moço. Jesus é movido por compaixão. Nesse mesmo capítulo, veja os versículos, a partir do verso 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Por que o Senhor foi para Naim? Porque ele sabia que naquela cidade havia uma mulher viúva, que não tinha ninguém a cuidar dela, a não ser um filho único, e que este tinha morrido. Quem pediu para o Senhor ressuscitar aquele jovem? Ninguém. Quem obrigou o Senhor a ir até Naim? Ninguém. Quem fez com que o Senhor fizesse esse desvio no seu trajeto de pregação do Evangelho? Ninguém. Ele era movido de íntima compaixão. Por isso ele seguiu aquele homem. Ele não estava impressionado com seu belo currículo, mas ele conheceu o coração daquele homem. Voltando para o verso 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Eu não sou digno, Senhor. Esse centurião tinha mais clareza sobre si mesmo do que os líderes religiosos. Eles atentavam para o exterior, para a aparência, para aquilo que o homem é capaz de fazer. O centurião foi iluminado pelo Senhor sobre quem de fato ele era. E ele diz no verso 7: por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Ele era tão indigno que ele mandava mensageiros para darem testemunho da sua indignidade, porque ele não era digno de ele mesmo ir falar com o Senhor. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a estes: vai, e ele vai, e a outros: vem, e ele vem, ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tão grande fé. Muitas pessoas, ao lerem essa história, se detêm só em dois pontos: no milagre e na questão da autoridade. Especialmente aqueles que querem exercer autoridade sobre os outros. Usou essa passagem para dizer que, como eles são submissos ao Senhor, a congregação tem que ser submissa a Ele. Mas nós temos de ler a história toda. Esse homem não era digno.
Ele está mostrando para o Senhor o quão indigno ele era. Ele está dizendo para o Senhor: olha, Senhor, me colocaram numa posição de autoridade, mas nem essa autoridade eu tenho. Os outros me obedecem só porque eu obedeço a quem está acima de mim. Eles veem em mim que eu obedeço a quem está acima. Não é porque eu sou digno. Eu não sou digno de nada. Eu vejo no Senhor alguém assim, que se submete a alguém que está acima de você. Por isso, Senhor, uma palavra, diz apenas uma palavra, e será suficiente para o meu servo que está quase morrendo ser curado. E a reação do Senhor foi dizer que nem mesmo em Israel, lá na terra que recebeu a revelação de Deus, ele tinha visto tamanha fé. E ao ver tamanha fé, ele não está falando apenas do fato do centurião crer no poder da sua palavra, mas está falando da percepção que o centurião tinha a respeito de si mesmo. A fé que produz em nós orgulho não é fé, é presunção. A fé que nos torna alguém grande não é fé, é presunção. A fé tem de nos humilhar. A fé tem de nos convencer que nós não somos dignos e que é tudo, absolutamente tudo, pela graça do Senhor. Amém. Absolutamente qualquer coisa que Deus nos dê, produza em nós, absolutamente qualquer oração que o Senhor ouça e responda, é fruto do seu amor. Porque nós não somos dignos. E para nós termos essa percepção, nós precisamos de genuína fé, irmãos. Nós precisamos reconhecer o Senhor como Ele é. Nós precisamos reconhecer o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E isso é muito prático. Quando nós oramos, em que base nós oramos ao Senhor? Quando nós olhamos para os irmãos, o que nós pensamos dos irmãos? Se nós alimentamos alguma convicção de que somos melhores, nós vamos ser como aquele fariseu orando no templo. Os outros são publicanos, são o resto da humanidade, mas por causa da minha ficha eu mereço ser atendido pelo Senhor. Não, irmãos. O Senhor é digno. O Evangelho de Lucas é o Evangelho do homem perfeito. E aqui nós temos o contraste. O homem pecador, aquele que é digno de morte, indo ao homem perfeito. Porque o homem pecador digno de morte tem todas as necessidades. E o homem perfeito tem todo o suprimento. E o homem perfeito atende ao necessitado, movido de íntima compaixão. Certa vez uma irmã disse para o marido: teu amor é a minha dignidade. E nós podemos dizer isso para o Senhor. Nós só somos dignos da atenção do Senhor, porque Ele mesmo nos amou. Amém. Nós só fomos livrados daquilo de que éramos dignos, que era a morte, porque o Senhor nos amou. É o fato de Deus nos amar em Cristo que nos faz dignos. Não por nós mesmos, mas Ele nos amou a esse ponto. Em 2 Samuel, capítulo 19.
nós temos numa história do Antigo Testamento um retrato da nossa salvação, que mostra como a questão da dignidade está diretamente ligada à nossa salvação. A história é conhecida. Mefibosete era filho de Saul, ele era um homem coxo. Saul era aquele inimigo do rei Davi, tentou matá-lo mais de uma vez. Aquela situação levou o país à guerra, né? Depois houve o pecado de Davi, então aquilo trouxe muito dano ao povo. Saul se tornou inimigo do povo. Mas Davi havia feito uma promessa a Jonatas, filho de Saul, que era seu grande amigo, seu especial amigo. E algum tempo depois, então quando Davi voltou, ele chamou Mefibosete. Foi Davi quem tomou a iniciativa. Mefibosete estava com medo, porque era descendente do inimigo de Davi. Éramos nós. Davi tomou a iniciativa de chamar Mefibosete. E quando Mefibosete chegou ao rei, ele diz no verso 28, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante de meu Senhor. E contudo, puseste a este teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Irmãos, nós que éramos dignos de morte, fomos alcançados pelo Senhor porque Ele quis. Se Ele nos executasse com seu justo juízo, Ele estaria certo. Ninguém no universo todo poderia acusá-lo de nada. Mas Ele tomou a iniciativa de nos salvar. E não só nos salvar, Ele nos trouxe para comer na mesa do Rei. É o que nós fazemos todo domingo pela manhã quando partimos o pão. Que direito nós tínhamos de participar daquilo? Quando nós olhamos para a mesa, nós temos de lembrar, foi por nossa culpa que o seu corpo foi partido e o seu sangue foi vertido. E agora Ele nos chama para participar dessa mesa para dizer que Ele nos perdoou esse pecado e que agora fazemos parte dele e somos membros uns dos outros. Que direito mais temos nós de clamar ao Rei? Irmãos, se depois da nossa salvação Deus não respondesse a uma oração sequer, Ele estaria certo. Não podemos acusá-lo de nada. Ele já nos salvou, nós éramos dignos de morte, Ele nos salvou da morte, nos deu a vida eterna, nos fez filhos de Deus, nos prometeu que permaneceríamos com Ele por toda a eternidade. Mas Ele nos ama e ouve as nossas orações, não por sermos dignos, mas porque Ele é digno e é movido de compaixão. Foi John Newton, o autor do hino Amazing Grace, né, Sublime Graça, o hino conhecido, que disse: seria trágico achar por um instante que Deus nos ouviu por causa da dignidade de nossas orações. Nunca pense nisso. Sempre vai ser por graça. Então aqui nós temos uma primeira aplicação prática acerca da dignidade. Nós podemos orar por qualquer assunto, em qualquer circunstância. Se algum assunto é digno da sua preocupação, ele é assunto para oração. Não carregue fardos desnecessariamente por achar que vai incomodar Deus com isso. A gente pensa assim, isso é muito complicado para Deus. Porque normalmente a gente que se mete em rascada.
Nós somos muito bons nisso. A gente faz uma bobagem, para consertar a bobagem faz outra, aí contrata outra para resolver as duas primeiras e vai se enroscando naquele negócio lá e se acha na obrigação de resolver sozinho, porque afinal de contas foi você que se meteu nisso. Não faça isso. A nossa especialidade é nos metermos em enrascada. A de Deus é resolvê-las. Afinal de contas, não fomos nós que nos metemos na enrascada do pecado? A primeira enrascada do homem foi só culpa dele. E foi Deus quem tomou a iniciativa de salvá-lo. Porque nós não nos aproximamos de Deus confiados na nossa própria dignidade. Nós podemos orar por qualquer assunto, qualquer questão, qualquer preocupação. Não há motivo para nós andarmos sobrecarregados com as nossas ansiedades, esperando estar melhor. Não, puxa, eu estou até envergonhado de vir aqui falar com o Senhor. Não. Ele é digno. Ele nos chamou à sua comunhão. Também é digno, irmãos, que nós amemos o Senhor acima de todas as coisas. Mateus 10. Mateus 10, versos 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então o Senhor está dizendo que Ele é digno de que nós o amemos acima de todas as coisas. Ele é digno de que nós tomemos a nossa cruz e o sigamos. O Senhor merece isso por tudo o que Ele fez por nós. Lembre-se, Ele morreu por nós quando nós éramos os homens dignos de morte. Ele tomou sobre si a nossa morte. Então é justo, é digno que nós entreguemos a Ele a nossa vida. Também é digno que nós soframos pelo seu nome. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 41. Depois que os apóstolos haviam sido presos, o concílio, o sinédrio, viu que eles não tinham cometido nenhum erro. Mesmo assim, deram uma surra neles de açoite, reconhecendo que eles eram inocentes, açoitaram os apóstolos e os libertaram. E no verso 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Que maravilhoso, irmãos. Nós que éramos dignos de morte, por causa da salvação, somos tornados dignos de sofrer por amor do Senhor. Por mostrar por nós quão digno o Senhor é. Por isso os mártires do passado eram apresentados à morte cantando hinos. Por isso Paulo e Silas, à meia-noite na prisão, depois de terem sido açoitados, tiveram os pés amarrados no tronco. O tronco era literalmente um tronco, era uma grande tora de madeira, que ficava pelo menos um tanto assim do chão. Colocavam os pés do sujeito aqui, baixavam outro tronco sobre ele, fechavam os dois, para o cabra não se levantar, não se mover. E o tinham açoitado. Não é cintada, 2 ou 3 cintadas, não, açoites, que arrancam pedaços da pele. Então eles estavam com as costas moídas, evidentemente não podiam se encostar, e com os pés para cima. O que eles estavam fazendo? Cantando. À meia-noite, cantando e louvando o Senhor, porque foram achados dignos de sofrer pelo seu nome.
A palavra de Deus é digna. 1 Timóteo 15, Paulo fala isso. Também nós devemos andar de modo digno da vocação com que fomos chamados. E essa expressão aparece em várias epístolas de Paulo. Se os irmãos quiserem anotar, Efésios 4:1, Filipenses 1:27, Colossenses 1:10, 1 Tessalonicenses 2:12, depois 4:12, 2 Tessalonicenses 1:11 e ainda Hebreus 11:38. Deus é digno. Oi? Repito, depois eu peço, se quiser eu passo a lista, tá? Só pedir. Irmãos, Deus é digno de que nós andemos de um modo que corresponda ao nosso chamamento, à nossa vocação. Deus espera isso de nós, que a nossa vida corresponda àquilo que Ele fez por nós. Quando, logo no início da igreja, ali em Atos, os apóstolos foram presos, e quando observaram a ousadia com que eles falavam, eles chegaram à conclusão de que aqueles homens haviam andado com Jesus. Deus espera que nós todos vivamos dessa maneira. E por fim, irmãos, em Apocalipse 5, todo esse capítulo é para falar de que digno é o Cordeiro. Nos céus havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Muita gente gosta de ficar especulando o que é isso, qual é o significado, o que é livro, e perdem de vista o que é importante no capítulo. E viu um anjo forte, não é um anjinho de segunda categoria, um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? A questão não é o livro, é a dignidade da pessoa. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Nós sabemos que ele venceu morrendo, ele venceu pela morte, ele venceu assumindo as nossas dívidas com Deus, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Opa, mas ele não disse que o digno era o leão? Como agora, olhando para ele, ele vê um cordeiro? Porque foi como cordeiro que o Senhor morreu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por nossa causa que ele morreu. Foi por nossa causa que ele se fez o Cordeiro. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono,
e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. Então nós vemos que aquele louvor começou com um pequeno grupo, mas não era suficiente que eles apenas declarassem a dignidade do Cordeiro. Eles precisaram de reforços de milhões e de milhares para dizerem a mesma coisa: digno é o Cordeiro. Mas isso ainda não é suficiente, porque a partir do verso 13 nós vamos ver que eles chamam mais reforços. Toda a criação tem de reconhecer que digno é o Cordeiro. Amém. Quando foram procurar alguém para abrir o livro, fala que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não foi cogitado ninguém no mar. Por quê? Não importa, não sejamos especuladores. Mas na hora de dizer que o Cordeiro é digno, os do mar também têm de confessar isso. Nada fora, nada na criação está dispensado de reconhecer que digno é o Cordeiro. Amém. Nós vamos passar a eternidade confessando isso. Amém. É bom que nós tenhamos consciência disso agora. Amém. Para que não seja estranho. Sim, Senhor. Para que a nossa pequena experiência não nos permita apreciar com tanto maravilhamento de quão digno é o Cordeiro. E toda a criação reconhece que ele é digno porque foi morto. E ele foi morto porque nós éramos dignos de morte. E ele verteu o seu sangue, porque o nosso sangue apenas nos condenava. Digno é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue ele nos comprou, para nós passarmos a eternidade confessando que ele é digno. Amém. E até chegar à eternidade vivendo de modo digno dele. Que o Senhor nos ajude. Amém. Senhor, tu és digno. Amém. Em nós mesmos, Senhor, somos até mesmo indignos de reconhecer isso. Porque na verdade ainda vemos tão pouco da nossa indignidade e tão pouco da tua excelsa dignidade. Senhor, abre os nossos olhos, te revela mais para nós como esse que é digno, como esse que morreu em nosso lugar, Senhor. Nós que éramos os dignos de morte. Ó Senhor, tu és tão belo no teu amor por nós. Que mais nós poderíamos clamar ao Rei, além do direito de assentarmos à mesa contigo? O Senhor nos trata com tanto amor, até mesmo com tanta dignidade, por conta daquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, nos atrai para vivermos de modo digno da nossa vocação. Viver de um modo que expresse que nós pertencemos àquele que é digno. Amém. E ao final, Senhor, nos alegraremos de, junto com todo o universo, proclamar isso pela eternidade. Amém. Que o Senhor, que o nosso amado Cordeiro é digno. Amém. Muito obrigado, Jesus. Nós amamos a Ti. Amém. Mesmo com amor imperfeito, Senhor. Nós te amamos e queremos viver para Ti. Amém. Amém.